Olá, tripulante! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast da Deck4. Hoje eu vou conversar com um grande amigo, o Luiz Carlos. Ele já trabalhou a bordo como bellboy, que é o mensageiro que fica ali perto da recepção, dando todo o suporte para eles, e também trabalhou como shop seller, o vendedor da loja dos Duty Frees do navio. Então eu estou aqui com ele hoje, que vai conversar comigo, é meu amigo de longa data. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, boa tarde, Fabrício. Olha, Luiz, eu quero que você fale um pouco de como foi o teu ingresso no mundo dos navios de cruzeiros. Bom, eu embarquei no ano de 2008 pela primeira vez. Eu não tinha noção nenhuma do que eram os navios de cruzeiro. Eu embarquei por intermédio do Tripulantes do Futuro. E para mim foi tudo muito rápido, muito novo. Eu não tinha noção do que era. E é ali mesmo que eu tive um começo, me explicaram como funcionava o navio de cruzeiro. Você, né, no caso, me apresentou tudo. E eu entrei na função de bellboy pela primeira vez em outubro de 2008. Foi. E aí você teve o curso, você se qualificou, teve aula de inglês, eu lembro, e tinha um montão de coisas. E aí você conseguiu a vaga, fez a entrevista, conseguiu a vaga. Sim. Você embarcou para ser mensageiro, né? Que eles chamam de bellboy. Exato. Como é que é esse trabalho de mensageiro dentro do navio? Bom, nós somos assistentes da recepção, né? Na época esse departamento fazia parte do housekeeping em 2008 e depois ele passou a fazer parte do guest services, que era da recepção. Nós tínhamos uma gráfica que ficava no deck 2, abaixo do nível do mar, e ali nós fazíamos todos os serviços de impressão do navio, imprimimos o daily program, né, que era o programa diário das coisas que aconteciam ao decorrer do cruzeiro. Nós cuidávamos também da parte dos cofres das cabines, dos cofres digitais. Nós destravávamos, abríamos, porque as pessoas acabavam travando, fechando com uma senha diferente e a gente tinha que ir lá e explicar tudo, abrir aqueles Resetar trocar painel, trocar o motorzinho do cofre. Principalmente na Europa, muitas pessoas de idade, então eles esqueciam a senha e tudo mais. Além disso, nós dávamos assistência para os hóspedes. Por exemplo, se um hóspede passasse mal, você tinha que ir com a cadeira de rodas lá e levar ele para a enfermagem, para o hospital. Quem fazia isso eram os mensageiros, ajudávamos com as bagagens e entre outras coisas. Assim, tinha muita coisa mesmo que a gente fazia. O bellboy, né, esse cara que na verdade não é só bellboy, tem bellgirl também, né? Tem meninas fazendo esse trabalho. Então, acho que hoje eles até chamam de bell attendant, né, para poder contemplar os dois gêneros. Como é que é a rotina de um bellboy? Bom, porque vocês começam muito cedo a trabalhar, os horários da recepção e tal. Sim. O bellboy ele começa por volta das 7 da manhã, no trabalho, e termina às 10 da noite. E ele direto? Não, ele tem um intervalo, né, no meio da tarde, ou do meio-dia às 4, ou das 19 até das 4 às 19, das 16 às 19. Você vai de manhã, todo dia de manhã tem uma reunião, um meeting, né? A gente decide as coisas e tudo mais, e cada um tem sua função estipulada. Então, naquela época... Né, quais são as funções? A função seria... eram umas 10 pessoas, assim, uns 10 bellboys. Tá. 4 ficavam no stand-by para as coisas que pudessem acontecer. Um oficial precisava que você levasse um documento na ponte de comando. Aí você ia até a ponte de comando, levava esse documento. Vai na ponte de comando, leva um documento na engenharia para o Chief Engineer carimbar, assinar e traga de volta para o comandante. Tinha uns que ficavam especialistas só na impressão das coisas que precisavam, encadernamento. O que a gente precisa imprimir dentro de um navio? Ou, ainda mais assim, né? A gente está falando de uma época atrás, porque você já embarcou, já tem um tempinho. Hoje os navios já têm um pouquinho mais de consciência ambiental e não se imprime tanto como antigamente. Mas o que basicamente pode ser impresso nessa gráfica que existe dentro do navio? Todos os informativos da parte da hotelaria do navio, tudo. O programa diário, o programa de excursões, tudo que você tiver de papelaria. Avisos que vão nas cabines. Avisos, signs para direcionar os hóspedes, né? Porque tem aqueles signs... restaurante para a esquerda, short excursion para a direita, promoções. Exit. Promoções das lojas, tinha muito também promoções das lojas. Coisas de contabilidade para informativos de hóspedes.
No Brasil era um pouco mais simples, porque a gente imprimia tudo isso na língua portuguesa e em inglês, né? E na Europa era um pouco mais complexo, porque eram 7, 8 línguas, 9 línguas por cruzeiro. Então a gente tinha todo aquele aparato e era bastante coisa, né? Porque são 3 mil, 4 mil hóspedes num cruzeiro. Então a função basicamente é dar assistência total à recepção. Sim. Né? E também a toda hierarquia do navio. Então, se o diretor de hotel precisa de você, claro. Se o comandante precisa, se qualquer manager, né? Qualquer supervisor, gerente, enfim, precisa, você vai lá e faz o transporte dessa documentação, seja do que for. Sim, nós ficamos à disposição dos oficiais, de todos os managers, todo mundo do navio que trabalha, todo o crew, ele tem direito de ir até o print shop e solicitar as coisas que eles precisam. Nada pessoal, lógico, tudo que envolve o trabalho. Sim. Você, quando embarcou, teve alguma dificuldade de se adaptar a esse trabalho? Eu não tive muitas dificuldades, para ser bem sincero. Na época que eu entrei, eu não falava inglês. Eu não sei se você lembra desse fato. Você até me perguntou assim, Luiz, você se garante em aprender inglês em 3 meses entrando no navio? Eu falei, me garanto, eu consigo. Aí você falou assim, nossa, ninguém tinha me respondido isso, então vem aqui, vamos até a Fato ali. E aí você foi me oferecer a vaga de bellboy. E, bom, eu tive dificuldades no início, porque eu não falava inglês mesmo, e a gente trabalhava num escritório, então as pessoas ligavam, e a gente tinha que atender telefone, e fazer as solicitações e tudo em inglês, né? Então, no início, assim, nas primeiras 3 semanas eu não atendi o telefone, eu tinha que pedir ajuda para tudo e tal. Mas depois, rapidamente, eu fui me habituando, estudando inglês bastante. No meu primeiro contrato, eu fiquei 12 meses a bordo. Foi 1 ano direto. Caramba! E, assim, como nós trabalhávamos no print shop, a gente pegava livros de inglês emprestado com o pessoal e a gente fazia cópias, encadernava, plastificava, ficava melhor do que o livro original. E eu tinha vários livros de inglês. Então, eu foquei muito no inglês nesse primeiro contrato, porque eu não falava nada. Bom, você embarcou numa época que ainda existiam possibilidades da gente embarcar uma pessoa que não falava inglês. Existia. Você foi em 2008. Foi quando estourou os cruzeiros aqui no Brasil. E aí precisavam da mão de obra, Exato. Não tinha gente suficiente e acabou indo uma leva de pessoas que não falavam inglês. Teve que, em 2008, se eu não me engano, teve uma lei, né, que 30% dos trabalhadores, quando fazia cabotagem no cruzeiro 25% de tripulantes brasileiros. 25% era exigido. Não existia isso antes, né? Não. Então, quando eles passaram a exigir, teve que embarcar muita gente de uma vez só. Eu fui nessa leva. E aí você também teve a sorte de ter uma companhia que era mais flexível nesse sentido, exato. Que não tem assim um processo, ou não tinha, né, na época, um processo como as americanas ou como outras companhias, então era um pouco mais fácil, digamos assim, de ingressar. E você não sentiu dificuldade com o trabalho? Para você, o dia a dia, o trabalho não era pesado? Eu não senti dificuldade. O trabalho era pesado, a gente trabalhava muitas horas. Mas como eu já sempre trabalhei, desde molequinho, então não tive muita dificuldade. Trabalhei no McDonald's dos 16 aos 18 anos, depois era caixa de supermercado. Então aquilo para mim era um sonho, eu tinha uma vontade muito grande. Então nada me abalava, eu continuava, eu tinha força porque eu sabia que aquilo era uma coisa que ia dar futuro para mim. E antes daquilo eu não tinha muita perspectiva, eu não gostava das coisas que eu fazia. E lá eu me identifiquei muito, eu falei, nossa, isso aqui é para mim, é coisa que eu quero para a vida mesmo. E depois, foi logo no primeiro contrato, porque eu lembro de ir a bordo, de ver você, foi logo no primeiro contrato que você já partiu para a recepção à noite? Ou você ficava na recepção em alguns momentos? Foi no primeiro contrato isso. Nos meus 4 últimos meses, eu trabalhei como bellboy noturno. E aí eu tive a oportunidade de estar auxiliando a recepção muito mais, porque você você tem muito mais contato quando você trabalha de madrugada. De madrugada é só um bellboy. Então, quando você termina seu serviço, geralmente você não vai ficar no escritório sozinho lá no deck 2. Eu ia para a recepção. Tinha um grande amigo meu, que é o Fábio, e trabalhava na recepção. Ele me ensinou tudo a respeito do trabalho da recepção. Me ensinou muito também de italiano nesses últimos 4 meses, que eu já tinha pego o inglês muito bem.
Você, quando se fala que já tinha pego o inglês muito bem, você embarcou com aquele inglês meia boca. Zero, na verdade. Zero? Meu inglês era zero. Inglês zero. Zero. Eu era um achado, assim, no navio. E aí você aborda... Mas como é que foram os primeiros dias? Como é que você conversava com os chefes? Então, foi muito louco, assim, teve várias confusões, eles pediam uma coisa, eu fazia outra. Eles ligavam, atendiam o telefone, eles falavam um monte de coisa e no meio falava reception. Aí eu vou pra recepção. Aí até a recepção não era aquilo. Mas muito rápido eu peguei, porque eram coisas específicas que eles pediam. Então eu fui decorando aquilo no início. Eu andava com um livro debaixo do braço, o tempo inteiro de inglês, que era um livro de gramática comparativa. Eu acho que eu lembro de uma cena, de alguma coisa de você, sempre com o livro debaixo do braço. Sim, eu andava com aquele livro. Eu acho que eu achava até que você era evangélico. Eu tinha uma sensação disso no começo. Então, e era praticamente isso, né? Eu ficava lendo o tempo inteiro, tentando. Eu tive dificuldades, várias coisas aconteceram, tomei grito de oficiais, fiz confusões, mas eu tinha meus amigos ali para me ajudar, né? E não foi nada demais, assim, eu consegui me adaptar muito rápido. Quando que o inglês começa a ser um suporte? Quando que o inglês começa a te dar uma resposta de que, opa, tá começando a dar certo? A partir do terceiro mês, quando eu comecei a discutir, brigar em inglês, eu falei assim, agora eu já tô dentro, já. Começava a discutir, brigar com quem, gente? Com os próprios amigos ali, né? Tá. A gente tinha as confusões e tudo, eu me peguei discutindo inglês e não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, cara, eu já tô brigando em inglês, então eu já sei falar, já. Você, em 3 meses, conseguiu dar um up no inglês. Sim. Você acha que as pessoas que estão aqui fora hoje, que querem embarcar, o que elas precisam para aprender inglês? Buscar informação o máximo possível, estudar, correr atrás. Hoje em dia tem muita informação. Na minha época não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Eu na escola, por omissão e por falta de maturidade, eu não estudava inglês, eu não tinha essa vontade. Eu tinha um sonho de sair do país e tudo, mas falava assim, que inglês o quê? Eles que têm que aprender português, aquela coisa de brasileiro. Mas você tinha um sonho de sair do país já na escola? Já na escola, eu sentia que eu tinha que sair do país para melhorar a condição de vida da minha família. Porque eu sabia que não tinha muita perspectiva ali. Os trabalhos que eu fazia não me deixavam feliz. Então, isso com quantos anos? Já com uns 15, 16 anos já tinha essa vontade. Já era um sonho mesmo. Eu tinha essa vontade muito forte. De ir embora, de sair. E eu, bobo, né? Por falta de maturidade, não estudava inglês. Não tinha essa informação que a gente tem hoje em dia. Então, bom, se a pessoa estudar, ela tem muito material, né, hoje em dia para aprender, coisa que não tinha tanto assim no passado. Então dá para aprender. Dá para aprender muito bem. E não tem que ter vergonha, tem que meter as caras mesmo, tem que falar errado, e se a pessoa te corrigir e der risada, tudo bem, como é que é a forma correta de se falar? Ele vai te explicar e você fala da forma correta e bola para frente. Qual é o perfil de um bellboy, de um bell attendant? O que o menino ou a menina precisa ter para trabalhar nessa função? Tem que ter muita proatividade, você tem que se antecipar aos problemas. Um oficial vai te chamar para fazer alguma coisa, bellboy, pega aquelas, você tem que ir rápido, já pegar, já fazer. Tem que ser aquela pessoa proativa, animada, entendeu? Porque se você ficar olhando assim, o que eu vou fazer? Eles acham ruim, né? Proatividade, vontade de trabalhar, paciência também, porque é um cargo inicial, então os oficiais, muitas vezes eles são um pouco ríspidos na maneira que falam com você, você vai ouvir uma graça aqui, outra ali, vai tomar um grito, porque você eles falam mascota, né? Mascote, menino novo, trabalhando, mensageiro, ajudante. Tem que ter muita paciência, né? Você tinha consciência de que você estava numa função inicial, que era uma função que, de certa forma, permitiria esse tipo de tratamento? Embora acho que hoje as coisas sejam um pouco mais diferentes, por questões morais, éticas, exato, legais e tudo mais, mas você passou perrengues que provavelmente os meninos de hoje não vão passar. Talvez passem, mas de uma maneira diferente. Né? Eu não tinha noção. Quando eu entrei, eu sabia que era uma posição inicial, mas eu não sabia o que era o cargo. Foi tudo muito rápido. Então, eu não tinha noção.
Mas logo quando entrei eu tive essa noção e tal. Mas ao mesmo tempo que eu passava por essas, eu tinha muitas coisas boas. Tinha muitos oficiais amigos que me ensinavam, que me colocavam do lado, que gostavam de mim, viam que eu era um rapaz novo, esforçado. Então, teve a parte ruim que serviu para aprender, mas teve também uma parte maravilhosa, né? Você em algum momento pensou em desistir? Não. Nunca pensei em desistir. Nem um segundo. Mesmo com as dificuldades, com as confusões? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Poderiam me fazer o que fosse, eu não ia desistir, porque era a oportunidade que eu tinha, né? Era a oportunidade que eu precisava agarrar com unhas e dentes para poder ser alguém, né? Porque antes disso eu não tinha tido uma oportunidade parecida, né? Foi um projeto social, talvez eu nunca ouvisse falar, nunca não, mas talvez depois de muito tempo eu ia ouvir falar sobre navio de cruzeiro. Foi uma coisa nova para mim. Não foi que que meu pai pagou curso de inglês, eu fui na agência, eu já tinha essa informação, não. Era uma coisa que eu não tinha noção que acontecia. E de eu poder entrar ali e trabalhar, para mim foi um sonho, foi uma coisa, um achado. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, então desisti de jeito nenhum. E me diz uma coisa, quanto foi o seu primeiro salário, você lembra? Lembro, porque eu fiquei 9 dias num dry dock no Sinfonia, depois transferiram a gente para o Música. E aí eu fiquei mais um mês inteiro, então eu peguei 39 dias, assim, foi uns $1.300, mais ou menos. Primeiro salário? Primeiro salário. De bellboy? De bellboy. O salário era $1.100. E como é que foi pra você, de repente? Nossa senhora, quando eu peguei aquele dinheiro na mão... Na época valia quanto, mais ou menos? Valia o dobro e mais um pouco, 2,5. Uhum. Tipo, 1.300 deu uns R$3.000, mais ou menos. O salário mais alto que eu tinha recebido antes desse era como caixa de supermercado, eram R$600. E aí eu vou lá, trabalho um mês e pego 3.000. Era uma Valeu diferença. todas as confusões, todas as brigas e falta do inglês. Valeu. E sobretudo a dedicação que você teve para poder aprender, né? Com certeza. Valeu muito a pena. Quando o salário chegou, o que você sentiu? Qual foi a sensação? Entrei em êxtase, pulava, gritava, dava risada, chorava. Eu falava assim, cara, eu não acredito. Quando eu troquei o dinheiro, a gente saiu em Búzios, eu troquei o dinheiro, eu peguei aquele dinheiro assim na mão. Eu falei assim, nossa senhora, cara. Fiquei muito feliz. Eu falei, eu quero ficar isso daí pra sempre. Só que você não ficou pra sempre, porque aí você ficou um período de bellboy. Sim. Quanto tempo? Eu fiz esse primeiro contrato de 12 meses, depois fiz mais um contrato, sempre tentando aprender a respeito da recepção. E aí voltei para a terra e eu tinha na cabeça que eu queria embarcar ou de shop seller ou de recepcionista. Uhum. Coloquei essa meta, só que fizeram umas entrevistas comigo. Meu inglês ele era ok para trabalhar, para se comunicar, mas ainda faltava para a recepção, né? E aí eu comecei a correr atrás disso, só que me chamavam, não estavam me chamando, eu falei, vou arrumar um emprego em terra, né? Comecei a correr atrás e arrumei um emprego num... Pode falar o nome dos hotéis? Pode, claro. Na época foi em 2011, arrumei Depois emprego eles dão uma diária pra gente, não tem problema nenhum. Arrumei emprego na época que era o melhor hotel da cidade, que era o Parque Balneário Hotel, como recepcionista. Eu fiquei 11 meses lá, e nesses 11 meses eu buscava a promoção no navio o tempo inteiro e trabalhando tranquilo. Teve uma época, eu mandei um e-mail para o Kleber na época, ele acha que ele estava cuidando da Fato, se eu não me engano, você devia estar embarcado nessa época. Falando que eu estava à disposição para entrevistas, para recepção, para as lojas, e um belo dia ele me chamou para uma entrevista emergencial, assim, Luiz, você pode vir hoje às 11 da manhã? Nossa, mas com você é tudo assim, né, emergência, né? Tudo em cima, não, você vai ver agora. E aí fui na entrevista, tudo mais, tinha umas 10 pessoas, eu fui o primeiro a chegar, tudo fui de terninho, não sei o que e tal, era com a Francesca, era uma entrevista por Skype, e eu já via, assim, tava estudando, tava pesquisando, tava fazendo tudo durante todos esses 11 meses que eu tava trabalhando no hotel. E ela gostou muito de mim. Era uma entrevista pro shopping? Pro shopping, pras lojas. E a Francesca gostou muito de mim, tinham 2 vagas, e uma das vagas ela me chamou, né, me deu essa oportunidade. Os navios estavam aqui pelo Brasil, na temporada brasileira na época, era abril, eles estavam para ir para a Europa. Ah, tá. E aí o Kleber falou assim, Luiz, você embarca daqui a 2 dias. Eu falei, você estava no hotel? Eu estava no hotel. Você embarca daqui a 2 dias, Luiz. Eu falei, o quê? 2 dias? 2 dias. Eu falei, que bom, graças a Deus, obrigado. Eu fui no mesmo dia, depois de algumas horas ele me deu o resultado da entrevista, eu fui no mesmo dia, pedi as contas,
pro meu gerente geral, o senhor Jorge Bartz, na época. Eu gostava muito dele, ele gostava de mim também. E no momento ele estava com a minha promoção dentro da pastinha dele, o papel da minha promoção no hotel, para um nível de recepcionista diferente, que era recepcionista pleno, que falava, né? Tem alguns níveis, né? Quando você vai adquirindo conhecimento, eles vão te promovendo. Ele falou, Luiz, eu tô com a sua promoção aqui, cara. Você tem certeza mesmo que você quer ir? Eu falei, seu Jorge, eu vou porque é um sonho meu, eu vou ganhar muito mais. Aí ele falou, eu não posso fazer nada, já que é sonho seu, eu quero que você vá, boa sorte. Eu não consegui fazer o exame demissional, eu tive que pagar aquele salário que é do aviso prévio, porque eu não dei aviso prévio, eu não dei baixa na carteira, eu não fiz nada. Simplesmente eu fui só no outro dia num shopping, comprei os trajes, né, o terno e tudo mais, que é o uniforme das lojas, e embarquei. E aí o teu inglês já estava bom? Meu inglês estava muito melhor, muito melhor. Não, porque assim, para passar no crivo da Francesca, que fazia naquela época a seleção do shopping, não é qualquer pessoa que ela aprova, ela é muito criteriosa, então... Ele estava melhor. Eu tinha feito 2 contratos com o Bellboy, já tinha aprendido bastante coisa. E no hotel a gente também treina o inglês, né? E é um inglês um pouco mais polido e tudo mais. E eu estudava, né? Não é um hello, my friend. Não. É você pegar hóspedes americanos, não sei o quê. Então não é aquela coisa de tripulação. Então dentro do hotel também eu pude desenvolver essa parte do inglês para estar preparado para uma entrevista. E eu estava estudando também e tal. Eu estava correndo atrás. Tá, então a entrevista emergencial que te chamaram foi pro shopping, mas você estava no aguardo. Ou do shopping ou da recepção. Qualquer coisa. O desejo era um desses dois. Para qualquer empresa, eu só queria voltar. Você se organizou em 2 dias. 2 dias. Foi correria. E aí você embarcou no navio aqui no Brasil. Aqui em Santos. E ele estava indo para a Europa. Era final da temporada brasileira, precisava de 2 pessoas para fazer o crossing, né, de volta para a Europa, e me chamaram. E o contrato era para fazer o crossing e voltar ou já era para ficar? Era para ficar, normal. Você se garantiu no inglês? Me garanti. E o italiano já tinha um pouco? Eu tinha um pouco de italiano, eu falei um pouco na entrevista em italiano com ela, tudo. E aí quanto que era o salário naquela época do shop seller? Do shop seller? Então, o salário do shop seller até hoje ele é um salário baixo, mas é porque as comissões que são o plus ali, né? Se eu não me engano, eram $500 o salário, só que as comissões eram altíssimas, né? Seu primeiro mês de shop seller deu quanto? Meu primeiro mês deu por volta... É porque a travessia não é um cruzeiro muito bom, porque é um cruzeiro longo, né? E é uma comissão única. Mas uns $1.800, assim. Meu maior salário como shop seller, no tempo que eu trabalhei, foi $5.000. $5.000? 5 mil. E a média, e uma média de todo o tempo de shop seller? Uns 2.500. 2.500? 2.500. Teve conta... Depende, porque assim, como você trabalha com vendas, dependendo do itinerário que você pega, você faz mais grana. Então, se você vai para o norte da Europa, por exemplo, o povo nórdico, o alemão, eles compram muito menos. Eles usam muito mais a inteligência. Então, as comissões são muito mais baixas. Então, no norte da Europa, a gente fazia $1.400, $1.500. Não, o que me chama a atenção, assim, é o cara com 15, 16 anos, tinha um sonho de sair do Brasil para dar uma vida melhor para a família e tal. E aí, o salário máximo que ele tinha recebido era de R$600 como caixa de supermercado. Sim. Aí, em quanto tempo você já estava ganhando 1.000 e pouco, 1.800, 1.000 e pouco, até 2 e pouco no shopping? Você embarcou em... Eu embarquei a primeira vez como Bellboy em 2008. Em 2011 eu fui pro shopping já. 3 anos. 3 anos. 3 anos e pouquinho. 4 anos eu já tinha estourado já. E aí, você juntou uma grana? Juntei uma grana, gastei muito, ajudei muito minha família também. Nós passávamos por bastantes dificuldades na época e tudo. A gente morava num lugar ruim, que tinha enchente, lá no Parque Bitaru, tudo. Então, eu dei uma grana pro meu pai pra gente se mudar, para alugar outra casa, né, com depósito e tudo mais. Eu ajudei ele também na parte da aposentadoria, que ele faltava uma quantia para ele se aposentar e tudo mais, eu paguei essa quantia. Eu mandava dinheiro para eles, todo mês um pouquinho, e quando eu chegava eu dava uma quantia um pouco maior. Eu comprei moto, tinha as minhas coisas, mas não juntei muito dinheiro, por incrível que pareça, né? Acho que não tenho uma casa própria. Você deu conforto
para sua família. Na medida do possível, sim. Dentro do que você, lá com 15 anos, sonhava, acho que você conseguiu cumprir. Consegui, eu ainda continuo, né? Com esse sonho e tudo mais. Eu só não comprei uma casa, um apartamento, não sei o quê, não juntei muito dinheiro. Porque a gente gastava mesmo, né? Acho que metade do apartamento ficou em Ibiza, em Palma de Mallorca. Eu gastava muito, Mas você não me parece o tipo que sai, que é... Ah, na época sim. É? Muito. Acho que tirava uma boa onda, assim. Olha, sempre achei você tão tímido, tão quietinho. Olha só que... Não. A gente zoava, gastava. Ainda mais no shopping. A gente tinha mais oportunidade de sair. Eu peguei roteiros maravilhosos. Overnight em Ibiza, Palma de Mallorca. Então a gente gastava um dinheiro, sim. Gastava um dinheiro bom. Mas aproveitava. Eu conheci todos os pontos turísticos. Eu não passava vontade, assim, sabe? Eu saía numa cidade, eu não ficava, eu não vou gastar, não. Eu ia mesmo, vamos, paga táxi, vamos. Qual que é o ponto turístico aqui, o melhor lugar? Vamos pra lá. E a gente ia e tudo mais. E ainda assim conseguia ter um dinheiro para mandar pra família e para juntar um pouco. Legal. E me diz uma coisa. No shopping, teve alguma dificuldade? Como é que foi o teu período ali? No shopping eu tive muito mais dificuldade do que quando eu era bellboy. Quando eu era bellboy, o povo não me via assim, era um ajudante, um menino legal e tal. No shopping você pega mais responsabilidade, você já é staff, então o povo tem um pouquinho mais de... Você pega um ranço de você saber, ele se acha, é staff, esse tipo de coisa. Os seguranças, assim, não era que nem quando eu era bellboy que os seguranças me amavam, pediam as coisas pra mim. Eles já não iam muito com a minha cara, porque eu andava de terno e gravata também. Entendeu? Então tinha essa coisa, assim, eu passei por bastante dificuldades, assim, com shop managers também. Eu tive épocas maravilhosas e eu tive épocas que foram de sofrimento. Por um shop manager não ir com a minha cara. Mas você era um bom vendedor? Sim, eu era um bom vendedor. Você tem espírito de vendedor? Tenho espírito para vender, sim. Eu me esforçava muito. Eu estava aprendendo muita coisa também, porque era um ramo novo para mim. Uhum. Mas eu me esforçava o máximo que eu podia. Eu era bem ligeiro, assim. E eu era muito bom também na parte da organização. Organização de estoque, inventário. Eu fazia muito essa parte, então ajudava bastante também. E aí você decidiu parar? Eu decidi parar, tive alguns contratempos. Eu trabalhei durante 5 contratos nas lojas. No último contrato, eu estava fazendo treinamento para ser subgerente de vendas, né? O Assistant Shop Manager. Fiz o treinamento e desempenhei a função. Esse último contrato foi em que ano? 2014. Na verdade, eu tive um outro. Foi em 2014 que eu fiz esse último, que fiz o treinamento e estava desempenhando a função de Assistant Shop Manager. Poxa, então de 2008 até 2014, você saiu de bellboy e estava fazendo treinamento para Assistant Shop Manager. Sim. Já estava fazendo, e desempenhando a função, né? Porque a gente estava sem assistente na época. Caramba, 6 anos, que salto grande, hein? Sim. Poderia ter sido muito mais. Porque no começo eu entrei muito cru. Moleque jovem, de família humilde, eu não tinha, sabe? Então fui aprendendo tudo na raça. Eu não tive um preparo. Se eu tivesse um preparo, se eu entrasse sabendo tudo, como que aquilo funcionava, talvez eu tivesse me desempenhado muito melhor. Faltou um pouco de maturidade em todo esse caminho. Por mais que eu me esforçasse, faltou um pouquinho de maturidade e é normal. Na vida é assim, a gente vai vivendo e aprendendo. Coisa que eu tenho agora, né? Se você tivesse, por exemplo, se você pegasse um menino hoje, com a idade que você embarcou, que tivesse o mesmo histórico que você, e ele recebesse a chance de embarcar na função de bellboy, assim, correndo, sem organizar as coisas, meio que de gaiato, assim. Qual seria o conselho que você daria para esse cara, assim? Qual era o passo a passo que ele tinha que fazer dentro do navio? Bom, estudar, buscar o máximo de informações possíveis, estudar os idiomas, nunca parar de estudar, continuar estudando, ter foco, né? Ter muita paciência, porque eu poderia ter continuado na empresa e tudo mais. Quando eu fiz treinamento de Assistant Manager, eu poderia ter entrado como Assistant Manager, depois virado Manager. E aconteceram algumas situações que, por falta de
Psicológico mesmo, por falta de paciência, por falta de maturidade, eu resolvi sair. Eu poderia ter continuado. Então eu diria para ter muita paciência, foco e continuar. Não desista. Né? Você acha que a questão psicológica influencia muito nessas decisões, na nossa performance a bordo? Muito, muito. É praticamente o principal. O psicológico é o principal. Se você tiver um bom psicológico, uma maturidade psicológica, você vai evoluir muito mais. E me faltou um pouquinho nessa parte. Que tipos de situações que a gente pode enfrentar a bordo que a gente se depara com essa máxima de que, putz, faltou preparo psicológico? É porque eu era muito jovem e no navio você sabe, né? É muita festa, bebida, zoeira. Eu sempre desempenhei meu trabalho muito bem, mas também eu focava muito na parte de festa, de zoeira. Pessoal, tudo festinha, não sei o quê. Às vezes eu dormia pouco, tal. No final que eu comecei a ter essa maturidade e tudo mais. Eu tinha 19 anos, né? Então, para mim, tudo era festa e tal. Mas, assim, não é que eu era omisso ao meu trabalho, não. Eu era focado, mas essas coisas tiram um pouco do seu rendimento. Então, essa parte mesmo, de se perder em festas, em zoeira. Navio é só jovem. O pessoal tudo trabalhando, cada um tem sua cabine. Imagina. Então, se você não tiver um preparo psicológico para você saber dividir as coisas e tudo mais, você acaba se perdendo um pouquinho. Isso é normal. E você, por exemplo, quantos países você conseguiu conhecer trabalhando a bordo nesse período todo? Foram 35 países. 35 países, mais de 100 cidades internacionais. Me diz uma coisa, você estava falando para mim, vamos pegar esse assunto das festas que eu gostei, da Ibiza, não sei o que e tal, não sei o que. Quando o navio chega em Ibiza, como é que funciona? É aquela loucura, né? Não, mas vocês podem sair... Então, depende, né? Porque assim, geralmente quando o navio vai para Ibiza é para fazer a overnight, que é que ele fica parado a noite inteira no porto e só sai no outro dia para o pessoal ir curtir a noite em Ibiza, os hóspedes e tudo mais. Uhum. Se você não estiver trabalhando, você pode sair. E tem um horário para voltar, se não me engano, acho que era 4 da manhã. Você não podia ficar até 10 da manhã, que nem os hóspedes, né? Então, 4 da manhã você tinha que voltar. Então, você saía normalmente, fazia o que você quisesse, ia pra balada, curtir e voltava no horário estipulado. Você saía normalmente e voltava atormentadamente. Eu era o último a chegar, né, dos tripulantes, assim, correndo. Várias vezes aconteceu isso, assim, mas eu chegava no horário. No horário Só cravado, chegava por último. Chegava por último. Menina, eu não imaginava. Sério? Eu juro por Deus que você sempre teve cara de santinho pra mim. Que bom, né? Não, porque assim, eu tenho uma postura boa, eu passo uma imagem boa, né? Não é que eu tava fazendo nada de errado, não, eu tava curtindo. Tava curtindo, como fazendo todo numa mundo. boa. Eu não faltava no trabalho, eu não chegava atrasado, eu fazia as minhas funções muito bem. Eu só acho que poderia ter sido melhor ainda. Mas não é assim que funciona. Isso sim. É que conhecendo você, eu sei que você é uma pessoa bastante crítica. Mas assim, se você também não estiver lá dentro para aproveitar, o curtir, o badalar não pode ser o foco. O foco tem que ser o trabalho. Exato. Né? O foco é o dinheiro, é o salário no final do mês. Mas se você tem essa oportunidade, você tem mesmo que curtir, porque raramente um menino como você, que saiu de São Vicente, vai ter a chance, por exemplo, de estar toda semana em Ibiza, ir para balada, de ganhar $2.500 por mês, de viajar ao mundo. Foi um sonho, né? Entendeu? Então, se você também não curtir, né, não precisa também achar que isso não foi bem aproveitado. Foi. Porque eu lembro assim, eu não tenho reports ou feedbacks negativos seus. Muito pelo contrário. Uhum. Quando a gente fala o seu nome na companhia, as pessoas adoram você. Sim. Né, em todos os setores. Agora, sair, badalar, brincar, fazer tudo que tem que fazer com responsabilidade, respeitando as pessoas, você tem que fazer mesmo, tem que se jogar. Eu acho que o tripulante precisa também encontrar
nessa oportunidade de trabalho, um refúgio para alguma coisa. É do jogo, faz parte. Faz parte. Que eu era novinho mesmo, teve alguma coisa ou outra assim que eu possa ter errado e tudo mais. Teve uma época, quando eu era mensageiro, que eu tive a oportunidade de virar Assistant IT Manager, que é o assistente de TI, né? É um oficial? É oficial. Porque tinha um assistente IT Manager brasileiro que fazia essa função e quando eu era mensageiro, no meu segundo contrato, ele me pegou como assistente dele. Então ele pediu permissão para o meu chefe e falou, ele vai ficar comigo porque ele tinha muito trabalho para fazer. E o IT Manager era o Máximo, um italiano, que gostava muito de mim. Então eu andava com eles o dia inteiro. Eu fazia tudo, fazia cabeamento, todas as funções do assistente de TI eu fazia. Eu que preparava as gangways de manhã, eu que tirava os computadores, eu que tomava todo o cuidado, eu que posicionava a antena no porto aqui de Santos para fazer o check-in no navio e no terminal. Eu que dava o ok para começar os check-ins aqui no Porto de Santos. Os computadores estão tudo ok, a internet está funcionando? Pode começar o check-in. Eu ligava, né, do DECT lá direto para o IT Manager. Podemos começar o check-in? Podemos? Possiamo. E a gente começava. E aí eu ficava muito do lado deles. Eu já estava quase que certo para eu virar assistente IT Manager. E aí por uma falta de responsabilidade ou outra, um dia que eu fiz uma coisinha, o Máximo veio e não gostou. E aí ele foi e me brecou. Não, mas isso daí... que bom que você está falando isso, porque na realidade muitos tripulantes perdem grandes oportunidades por conta dessas situações. Eu mesmo como manager a bordo, por exemplo, eu tive animadores que trabalhavam comigo na minha equipe quando eu era assistente diretor de cruzeiros, que trabalharam bem durante 8 meses. Aí no 9º mês, nos últimos dias, a pessoa pisava na bola. É o psicológico. E aí o que acontece? A pressão de ir embora, tá chegando o dia de ir embora, aí a pessoa acredita só porque vai embora pode fazer o que quer, né? Ou pode falar o que quer. Sim. E aí o que acontece? Ela não entende que é aquele último dia que vai pro report dela, é aquele último dia que o chefe dela vai avaliar e vai falar assim, olha, os 8 meses que você performou perfeitamente não valeram de nada. Abaixo. Porque nesses 2 últimos dias você fez uma cagadinha. Exato, né? exato. Ou às vezes uma cagadona. Sim, né? sim. E é importante falar sobre isso, porque às vezes o tripulante se prepara, às vezes o tripulante se dedica, se esforça, faz tudo direitinho. Mas, por uma situação ou outra, acaba atrapalhando uma carreira brilhante, um destino brilhante. Com certeza. Né? Aconteceu isso comigo. Né? Nessa parte aí que eu poderia ter virado um oficial, eu poderia ter como oficial de TI hoje em dia, e por um errinho ou outro, ele entendeu que talvez eu não tivesse preparado naquele momento para subir de cargo. Eu já estava até provando o uniforme de oficial lá de Alievo. Tava provando o uniforme e tudo. E aí depois, fiquei triste e tudo, mas falei, bola para frente. Você se arrepende? Olha, eu não me arrependo, porque é assim que a gente aprende. Se não tivesse acontecido isso, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Então, hoje eu sou outra pessoa. Na época eu não tinha essa maturidade. E eu tive que aprender dessa maneira. Então, quando acontecem erros assim, eles servem para nos lapidar, para aperfeiçoar a gente mesmo. Teve que acontecer aquilo. Me arrependo um pouco. Talvez se eu pudesse evitar, eu evitaria. Eu teria continuado, teria feito de outra maneira. Mas já que aconteceu, eu levo de lição. É a vida que segue. E você hoje em terra faz o quê? Hoje eu sou recepcionista de hotel, recepcionista sênior, que é tipo um líder de recepção, né? Eu não chego a ser supervisor ainda, só lidero a equipe em algumas coisas. E trabalho num hotel também, que é um dos melhores hotéis da cidade, que é o Parque by Radisson, que fica ali na Pompeia. É um emprego novo, eu estou há uns 5 meses lá, e estou gostando bastante. Depois que eu em 2015, que eu parei de embarcar. E aí eu decidi por estudar tudo, entrei na faculdade de gestão portuária, acabei não terminando por uma série de fatores, né? Mas eu entrei no ramo da hotelaria, né? Eu passei a trabalhar em hotéis. Eu já tinha trabalhado no hotel, que era o Parque Balneário, voltei para as lojas no navio, fiquei um bom tempo, tudo mais, depois saí e voltei para hotéis. Aí de lá para cá eu trabalhei em 3 hotéis, de 2015 para cá. Direto. Sempre na recepção? Sempre na recepção.
Sempre na recepção. Eu trabalhei no Men's Plaza Hotel 3 anos e meio. Depois eu fiz a inauguração do Sheraton, que é o da Ponta da Praia ali da Aparecida, que é uma rede maravilhosa, a Marriott International, a maior rede de hotéis do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer a implantação do zero, todos os documentos da recepção, todos os procedimentos da empresa. Eu tive a oportunidade mesmo, porque eu aprendi muita coisa ali naquela empresa. A gente começou do zero, então eu sei muito bem como é que funciona uma recepção de hotel, todos os padrões. Qual é o reflexo do teu trabalho a bordo nessas experiências nos hotéis, em terra? Você percebe, por exemplo, que tem algum diferencial em relação às outras pessoas que não tiveram essa oportunidade? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. O idioma, por exemplo. Geralmente nos hotéis que eu trabalho, eu sempre sou a referência dos idiomas. Uma pessoa que, não que melhor fala, não vou falar isso, mas assim, um dos que melhor fala inglês no hotel. Geralmente, tem um hóspede que ninguém entende, chama o Luiz. Aí eu vou lá e entendo. Além de eu falar os idiomas, eu entendo os idiomas das pessoas que não falam tão bem. Né? O indiano, o indonésio, que tem um inglês que não é tão polido, eu consigo entender perfeitamente, porque eu tive vivência. Eu consigo distinguir as nacionalidades só de olhar. O cara entrou na porta ali, aquele cara acho que é da Sérvia. Aí ele me dá o passaporte Sérvia. Tal. Esse tipo de coisa. Responsabilidade, maturidade, saber levar as coisas a sério. Isso daí eu aprendi tudo no navio. Legal. E você um dia vai voltar? Eu posso voltar sim, posso voltar. Eu tô analisando, hoje em dia eu namoro, a gente tá morando junto e tudo mais. Eu tenho um plano para futuramente tentar embarcar junto com ela. Outro assunto polêmico, né? É um assunto polêmico. Ela fala inglês? Ela fala inglês, ela trabalha em recepção de hotel também. Legal. Ela trabalhou, eu conheci ela na época que eu trabalhava no Men's Plaza Hotel, ela era recepcionista lá também. E ela trabalha comigo, por incrível que pareça agora, no mesmo hotel, na recepção. Nós somos da mesma equipe. E ela fala inglês muito bem, sim, só que não tem experiência em navios. Então é uma coisa que a gente ainda tem que lapidar, ela tem que estudar um pouco, ela tem que entender mais ou menos que área que ela quer seguir, talvez recepção, talvez vendas. Então ela precisa estudar, focar um pouquinho e a gente precisa fazer um plano, porque também não é tão fácil assim. Simplesmente falar, vou embarcar com a minha esposa, não é assim, né? Então a gente tem que... Demora um pouco, é um processo um pouco mais difícil, mas eu acredito que a gente consiga. Com o planejamento a gente consegue. Consegue. Planejando consegue, e se planejar com mais maturidade agora, nossa, aí... consegue e vence ainda mais. Sim. Luiz, quero te agradecer pelo bate-papo. Obrigado, cara. Beleza? Descobri coisas que eu não sabia de você, que você é baladeiro e saía em Ibiza. Eu era, não sou mais. Obrigado pelo papo, valeu Fábio. mesmo. Gente, esse foi mais um podcast da Deck For e eu espero você no nosso próximo encontro. Fica aí ligado nas nossas redes sociais que a gente já volta para bater um novo papo com você. Tchau!